Eu tenho cara de esposa de pastor? Não? Por que não? Sim? Por que sim? Qual é a cara de uma esposa de pastor? Oi, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Vocês já me pediram várias vezes pra falar sobre o fato de eu ser uma esposa de pastor, o que é estranho pra muita gente e legal pra outras pessoas, mas eu acho que eu nunca falei sobre esse tema aqui no canal, então hoje eu vim pra falar sobre isso e eu acho muito engraçado, porque às vezes eu tô em palestras, vocês sabem que eu dou palestra por tudo que é canto, sobre vários assuntos, e às vezes eu menciono o fato de que eu sou esposa de pastor e as pessoas ficam... Sim! Eu não tenho cara de esposa de pastor e eu pergunto isso e as pessoas dizem não! Eu fico pensando, qual que é a cara de uma esposa de pastor, afinal de contas, pelo menos no imaginário, né, coletivo. Aqui no canal tem a nossa história, a minha história do Bertotti. Eu chamo ele pelo sobrenome, as pessoas acham isso engraçado, porque o nome dele é Rodrigo. Mas tem a história de quando a gente se conheceu, tá lá, você vai lá nas playlists, tá no Casamento Dá Certo, é o primeiro vídeo, tá escrito a nossa história. E eu conto um pouco como a gente se conheceu. A gente conheceu numa faculdade, ele fazia o curso de teologia e eu fazia o curso de jornalismo. Então assim, pra quem vai lá pra fazer um curso de jornalismo, não tava nem um pouco interessado em ser esposa de pastor, né? Mas eu me apaixonei por ele, enfim. E eu entendi que era plano de Deus que a gente se juntasse e eram os nossos planos também, o que ajudou bastante. Enfim, nos casamos e de repente eu me torno uma esposa de pastor, a Fabi, essa Fabi que vocês conhecem. E eu acho muito engraçado às vezes porque as pessoas olham pra mim e dizem assim, é porque eu queria ser como você, puxa, você parece tão segura, tão isso, tão aquilo. E se tem uma coisa que sempre me deu muita insegurança foi essa história de ser esposa de pastor. Porque desde o começo do ministério, isso já tem 13 anos, muitas pessoas chegavam pra mim sem o menor pudor e diziam assim, você não se adequa ao perfil de esposa de pastor. Você não parece uma esposa de pastor. Você não se comporta como uma esposa de pastor. Muitas vezes eu reagia, tipo assim, o que é uma esposa de pastor? Lá em Levítico 21 diz que esposa de sacerdote tem que ser virgem e ponto, acabou, eu casei virgem, tá tudo certo, então... Mas as pessoas ficavam meio irritadas comigo. Porque eu falava mais do que meu marido, ainda falo, porque eu sou muito mais espontânea, porque eu apareço mais e pra muitos homens inseguros, né, mesmo que sejam pastores, isso é um problema, mas pro meu marido não é. Então eles diziam que eu não tinha o perfil de esposa de pastor, que na mentalidade deles era uma mulher mais recatada, mais contida, sei lá, que se vestisse de uma maneira mais certinha, né, tipo eu com as minhas calças jeans e camisetas por aí, talvez, né, que tivesse um cabelo um pouco mais... Eu não sei, na verdade, assim, eu sempre fiquei pensando o que as pessoas esperam que uma esposa de pastor seja. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer pra você, você que não se acha muito adequado em alguma coisa, calma, filho, também não sou adequada, segundo alguns olhares, para a minha posição de esposa de pastor. Mas eu sempre fiquei encarando essa história, primeiro que assim, eu encarava a história de casar com o Rodrigo, ponto, né? O que já é um ótimo ponto. Casar com aquele homem maravilhoso. Mas eu sempre encarei a esposa do pastor como a esposa de um ministro, tipo assim, o ministério não é só dele, porque se ele não estiver bem no casamento, se eu ficar enchendo a paciência dele, se eu ficar querendo disputar ele com a igreja, com os membros, com a missão, ele não vai conseguir se dedicar de corpo e alma para o ministério para o qual ele foi chamado. Ele sentiu um chamado para ser pastor, ele foi lá, se preparou, mas antes de tudo, ele sentiu um chamado, uma vocação. E eu sempre entendi que quando Deus direciona os seus filhos, seus ministros, a escolher suas esposas e se eles estão dispostos a ouvir a voz de Deus, antes de tudo eles vão escolher uma esposa que esteja, de certa forma, casada com o ministério deles também. E por que eu digo isso? Porque não é fácil sempre, sabe? Claro que existem, assim, muitos pontos positivos. A gente é convidado para todas as festas. Ai, mentira, não é esse o ponto positivo. O ponto aqui também é. Mas os pontos positivos são muitos. Tipo, as pessoas confiam em você, as pessoas são muito carinhosas, sabe? Na maioria das vezes. Elas oram por você, elas têm você de uma maneira especial na vida delas. Isso é muito gostoso, tipo, você fazer parte da vida das pessoas. Eu especialmente amo as pessoas que meu marido casou, sabe? Parece que a gente é meio assim, padrinho
pra vida toda, assim. Mas é claro que existem os pontos difíceis. Nem sempre ele vai estar o tempo todo disponível pra você. Meu marido não trabalhava no Brasil, aqui ele atua como voluntário numa igreja, mas no Brasil ele sempre trabalhou em departamentos da igreja, sabe? Em ministérios, tipo, bastidor mesmo, mas administrativamente. Sempre na área de publicações da igreja, livros missionários e tal. Então, tipo, ele tinha que trabalhar muito. E muitas vezes eu queria, por exemplo, um final de semana livre pra gente. Não tinha. Porque final de semana é o tempo em que ele mais trabalha, porque ele tá andando, pregando nas igrejas, conversando com as pessoas, dando treinamento, distribuindo literatura, enfim, fazendo muitas coisas e não tendo um tempo livre pra gente, sei lá, passear na praia, sabe? Sem falar que na igreja, geralmente ele tá à frente das coisas, então você está sentado sozinha. Isso quando ele não está viajando pra pregar e, tipo, eu não estou. É claro que eu sou uma esposa bastante ativa nesse sentido, assim, tipo, eu também prego muito, eu também viajo muito, e o que pode ser bom e o que pode ser ruim, porque ao mesmo tempo que eu entendo ele no sentido de que ele tá cansado, que, poxa, cansa, né? Deixa a pessoa exausta, eu também fico muito ausente, a gente fica ausente, e daí a gente sente muita saudade um do outro. Mas eu acho que as pessoas acham curioso o fato de eu ser esposa de pastor, porque na cabeça das pessoas a esposa de pastor é quase assim um bibelô, uma estátua, né? Ou então é uma Madre Teresa de Calcutá, tirando que madre não casa. Mas seria assim, mais ou menos. E de repente a esposa do pastor é uma pessoa igual a elas, com faltas, né, com qualidades, com defeitos. Às vezes fala muito mais do que elas gostariam de ouvir. E muitas pessoas têm aquela visão assim muito divinalizada, assim, né, que vai encontrar a esposa do pastor e vai brilhar uma luz e ela vai dizer coisas lindas. E de repente o que você tem pra elas não é uma mensagem linda e mimimi, é dizer pra ela parar de pecar, e você às vezes tem que enfiar o dedo na ferida que ela não quer. Algumas pessoas perguntam assim: Fábio, como que é pra você ser jornalista e esposa de pastor? Pra mim é normal, porque eu sempre encarei qualquer que fosse a minha missão, qualquer que fosse o meu trabalho, como ministério. Eu realmente acredito que quando Deus te dá um talento, e seja qual for a sua função, trabalhando no escritório, ou na rua, ou numa escola, não importa. Você tem a missão de viver o evangelho, sabe? E você prega com os seus atos, você prega com a sua vida. Então ser jornalista pra mim não era assim, eu sou jornalista e esposa de pastor. Eu sou uma jornalista cristã, casada com um ministério. Não sou só casada com o ministro, eu sou casada com o ministério dele. O ministério dele é pregar a volta de Jesus, dizer para as pessoas se converterem, aceitarem a Cristo, aceitarem a salvação. E irmos todos para o céu. Essa é a missão do meu marido, mas também é a minha. Ele faz isso com a igreja, pregando, exortando, e eu faço isso com todo mundo que eu encontro no meio do caminho, entendeu? É claro que eu já sofri muito, assim, já chorei muito, porque no primeiro ano, principalmente, do ministério, assim, eu lembro que uma vez a esposa de um presidente, porque, gente, tem disso também, não é porque a pessoa é presidente, é chefe e tal, que ela é mais santa, não, pessoas são níveis de entendimento, mas uma delas disse assim, que eu não tinha jeito pra esposa de pastor, e que ela não falou nessas palavras assim, sabe? Ela foi mais grossa, mas ela falou assim que eu tinha que reavaliar a minha posição e a minha postura porque eu não levava jeito, que eu estava na forma, eu nunca me esqueço dessa palavra. Ela falou assim que eu não cabia na forma. E eu fiquei pensando qual era a forma que ela tinha na cabeça dela, né? Porque se fosse ela, eu não tava afim de ser igual mesmo, não. Então, você fica às vezes tentando se enquadrar dentro do padrão de que os membros querem de você, dentro do padrão que os chefes, né, os presidentes da igreja querem de você. Mas eu tive a bênção de casar com um marido que entende que eu tenho que ser eu mesma, porque Deus me criou dessa forma e Ele espera que dessa forma eu testemunhe ao mundo para pessoas que entendem da maneira como eu falo, que talvez não vão entender da maneira como Ele fala. E eu acho um tremendo privilégio ser esposa de ministro, assim, sabe? Às vezes eu fico olhando grandes patriarcas da Bíblia e eu fico pensando o que seria deles se não fossem as mulheres deles. Eu tô escrevendo um material muito importante, muito especial pra mim, e eu fiquei avaliando algumas vidas, assim, de homens importantes, como Noé, poxa, que missão Noé teve, como Moisés, mesmo como Abraão. E, tipo, o que seria desses homens com uma missão tão nobre de anunciar, né, o reino de Deus, se eles tivessem mulheres que não fossem comprometidas com o ministério deles, com a vida deles? Se você me perguntar se eu acho difícil, eu não acho difícil, eu acho muito prazeroso ser esposa de ministro, embora eu saiba que eu não
me adequo perfeitamente à imagem que algumas pessoas têm de esposa de pastor. Eu sei que de uma forma ou de outra eu também posso atrair outros que não esperavam que eu fosse esposa de pastor e acabo tendo uma abertura maior na vida delas pra influenciá-las, sabe? Claro que nem todo mundo vai gostar de mim, claro que nem todo mundo vai concordar comigo, claro que muitas pessoas vão me odiar, tá tudo certo também, gente. O que é importante é você ser fiel à missão com a qual você casou. E eu não tô falando só de casamento de marido e mulher, sabe? A missão que você trouxe pra sua vida, porque isso é muito fundamental. Fidelidade à missão. Escolher a sua missão. A minha missão é pregar da volta de Jesus. Eu pude casar com um homem que é um ministro de Deus, que também tem essa missão pra vida dele. Eu não sei se você é esposa de pastor ou tá pensando em casar com um, ou de repente achou muito esquisito que eu seja esposa de pastor. Comenta aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa desse assunto. Ou como você imagina uma esposa de pastor. Conta pra mim, o que quando pensava, talvez, né, em esposa de pastor, o que você tinha na cabeça? Talvez antes de me conhecer? Talvez. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha pra me ajudar a divulgar. Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ah, e tem uma novidade. Você pode clicar no sininho. Se você está vendo no celular, tem um sininho aí, que eu não sei onde, que você pode ativar as notificações. Aí toda vez que eu botar um vídeo novo, você vai poder assistir. Olha só que legal. Beijo grande pra você e até a próxima semana. Tchau!